Olá, eu sou o Marcos e a pílula sobre Eric Wagner de hoje vai tratar da sua obra magna, que é a série de livros intitulada Ordem e História. Para entender um pouco da Ordem e História, primeiro nós temos que voltar no tempo, quando Wagner chegou nos Estados Unidos, depois de fugindo da Alemanha nazista em 1938, e começou a lecionar nas universidades americanas. Logo ele foi contratado para escrever um pequeno manual, que imaginava-se em no máximo 200 páginas, sobre as ciências políticas, mais particularmente sobre a história das ideias políticas. Esse volume, ao longo de uma década, foi crescendo, ele nunca terminava, porque uma ideia puxando a outra, e escrevendo, etc. E devido à aversão que o Wagner tinha sobre as ideologias, ele percebeu que a ideia, né, de que as ideias políticas tinham uma história, que elas tinham uma linearidade, era uma ideia até ideológica. Então, ela não se sustentava. O que existia na história, e tinha percebido, eram símbolos, símbolos que a humanidade criava, né, que os pensadores criavam, para interpretar a realidade política que eles estavam vivendo. E as ideias eram um produto de segunda ordem. A partir da criação desses símbolos, se teorizava e se formulavam ideias a partir desses símbolos. Então, o mais importante para o Wagner não eram propriamente as ideias, e sim os símbolos. Então, nessa ideia de tratar dos símbolos, no início da década de 50, ele se propõe um programa de estudos que seria sobre essa simbolização, a história dessa simbolização, particularmente da simbolização da ordem. Então, ordem e história surge da sua afirmação no primeiro parágrafo do primeiro volume da série, onde ele diz que a ordem da história surge da história da ordem. Ele acreditava que, estudando a manifestação da ordem política ao longo da história, de como a sociedade se consolidava numa ordem, ele ia entender qual era a ordem na história. E assim ele dividiu a sua obra, acreditando inicialmente, empiricamente, que haviam 5 tipos de civilizações, correspondendo a 5 simbolizações da ordem. Então haviam 5 tipos de ordem principais que tinham aparecido ao longo da história humana. A primeira seriam o que ele chamou de civilizações cosmológicas, são os impérios do Oriente Próximo, do Antigo Oriente, né? Mesopotâmia, Babilônia, etc. E que eram simbolizados pelo mito cosmológico. O segundo tipo seria Israel, né? E a sua revolução, né? A ideia de um Deus único, etc. E os símbolos seriam os profetas de Israel. A terceira grande tipo empírico seria a polis grega, com o mito filosófico como símbolo. O quarto, o império multicivilizacional, o símbolo é o cristianismo. E hoje nós estaríamos na era dos Estados-nações, né, Estado-nação, tendo o gnosticismo como seu símbolo dominante. Durante a década de 50, ele escreveu os 3 primeiros volumes, tratando das 3 primeiras civilizações, né? Civilização cosmológica, Israel e a polis grega. E interrompeu porque ele foi assumir uma cátedra em Munique e acabou organizando lá o Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Munique, um projeto que ele ocupou durante toda a década de 60, durante 10 anos. Período que ele escreveu um livro chamado Anamnese, que trata da sua filosofia da consciência. Então ele dá um avanço maior em compreensão até dos seus próprios métodos e pensamento. Então, quando inicia a década de 70, em alguns artigos ele já questionava vários pressupostos que ele tinha colocado nos volumes 1 a 3. A ideia dele era escrever mais 3 volumes sobre as 2 civilizações que tinham faltado. E quando ele lança, em 1974, o volume 4, a Era Ecumênica, ele inicia o livro dizendo que aquilo era um rompimento com o projeto original de ordem histórica. E isso confundiu muito seus críticos, né, que esperavam que ele estivesse tratando da civilização multicivilizacional, etc.
e ele estava, na verdade, dizendo que aquele projeto era insustentável. E os termos que ele usou foram muito fortes, até um certo ponto muito exagerados. Que parecia até que aqueles 3 primeiros volumes iniciais então não tinham mais razão de ser. Apesar de ele dizer no texto que tudo ali permanecia. O que ele mudou, na verdade, foi o projeto dele. Ele percebeu que existiam muito mais tipos de ordem na história e que também a ordem não tinha uma linearidade. Ele percebeu, por exemplo, que as ordens que apareceram na civilização cosmológica já existiam na pré-história, os símbolos, já existiam símbolos até no Neolítico. Então ele teve que fazer um movimento, não na linearidade da história, mas como ele diz no livro, para frente, para trás e para os lados. Então é como se fosse uma teia, o símbolo que ele usa, uma teia, em que essas erupções de autocompreensão e de ordem se manifestavam na história. Então exigiria muito mais volumes do que ele estava imaginando para que pudesse concluir, né? E ele já com seus 70 anos ainda não teria fôlego para tanto. Então os volumes finais, o volume 4 e o 5, que é bem curtinho, é praticamente uma obra inacabada, que ele escreveu já aos 80 anos, ele vai tratar justamente dessas considerações que ele chegou, a da praticabilidade para ele terminar como ele tinha planejado, mas mostrando todas essas conclusões que ele chegou e deixando vários caminhos para que no futuro alguém pudesse seguir e estudar outras civilizações e outras manifestações de ordem. Então, concluindo, Ordem e História é a grande obra da vida dele. Não é um livro fácil de se ler, é um livro que você lê várias vezes, porque ele é um livro para ser refletido, para você fazer reflexões sobre ele e estudar profundamente a própria existência. Então você vai passar a vida lendo e descobrindo coisas novas. Eu li 2 vezes cada livro desse e ainda tenho outras leituras para fazer. Então, como se diz, é um livro de gente grande, a coleção de volumes Ordem e História, interessantíssimo, de você parar, repensar a influência da religião na política, a filosofia grega, a tragédia, os mitos, Homero, as análises que o Wagner faz de tudo isso é simplesmente primorosa e vale a leitura. Então, um grande abraço e até a próxima pílula sobre o Wagner.